Olá, gente. No Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 37 e 38, nós temos um tema filosófico envolvendo as duas figuras históricas, Jesus e Pôncio Pilatos. E o tema é filosófico porque será a verdade. No versículo 37, Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus trouxe esse assunto sobre a verdade para um interlocutor que estava acostumado com o tema, que estava acostumado a apreciar os debates filosóficos, especialmente ali dos gregos. E esse tema estava ainda bastante aceso nos dias de Pôncio Pilatos. E não engane-se você, até os dias de hoje, o tema da verdade encontra-se em plena apreciação e debate daqueles que são sensíveis e gostam de ler especialmente filosofia. Veja que Pilatos não apenas ouviu a voz de Jesus e se contentou com a resposta dele. Ele fez uma pergunta retórica para Jesus, no versículo 38. Disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? Essa pergunta de Pôncio Pilatos, ela tem fundamentos históricos e filosóficos, conforme eu disse para você. O que é a verdade? A verdade é objeto de estudo tanto na lógica, quanto na metafísica e na teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é o que nós chamamos de epistemologia, que é um ramo da filosofia que trata de assuntos para tentar entender ou encontrar a verdade ou resposta de alguma coisa. É a teoria do conhecimento. Através da epistemologia é que a gente chega, usando as lentes dos filósofos, a encontrar certas respostas. Às vezes as respostas não vêm, mas a epistemologia existe como uma ferramenta, entre tantas, para você encontrar a verdade. Nietzsche falou que a verdade poderia ser apenas uma ilusão aqui criada por nós humanos e que existia uma verdade para além dessa. Ele não estava falando da metafísica, até porque o discurso de Nietzsche alimentou e alimenta e alimentará os céticos, né? O ceticismo é alimentado através do discurso de Nietzsche. Nietzsche diz que a sociedade criou as suas verdades, dentre elas a questão de Deus, que para Nietzsche Deus estava morto, e que o homem não aceitaria romper com essa verdade inventada por eles. Então veja que para Nietzsche a verdade social, a verdade antropológica, necessariamente não corresponde à verdade, mas apenas uma verdade criada por nós, pela sociedade. Dentre elas, a questão de Deus, que para Nietzsche Deus estava morto. E esse vazio, essa orfandade, não pode ser digerida e aceita de forma tranquila pela sociedade. Daí se apega a essas verdades que para Nietzsche entre aspas, é questionável, e que fica claro para Nietzsche que não se trata da verdade propriamente dita, mas apenas uma cortina de fumaça, um fio de esperança criada pelos homens. Para Jesus, a verdade está para além dessa sociedade. Tanto o seu reino como o seu discurso têm pilares profundos na eternidade. Essa é a perspectiva de verdade para Jesus. O que para Pôncio Pilatos não ficou tão claro, porque ele ainda estava bebendo das fontes dos filósofos gregos, conforme eu já disse, para entender o que é a verdade. Para Jesus, Jesus diz: Tu dizes que eu sou rei, para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. Mas veja que no discurso, Jesus já vem dizendo para Pilatos, no versículo 36, que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam por mim. Então, para Jesus, a verdade é teológica, metafísica e tem seus pilares na sua natureza, que nós vamos entender, segundo os evangelhos, que é uma natureza eterna. O evangelho de João, especialmente, deixa claro que Jesus é Deus.
O que eu quero dizer com isso? É que a verdade, assim como valores como verdade, justiça, o próprio amor, o bem e o mal, são temas debatidos na filosofia e que ainda encontra-se em apreciação, está aberto. Meu nome é Jeremias, eu estou trazendo aqui mais um conteúdo, dessa vez entre filosofia e teologia. E se você gostou, achou interessante, olha, os meus vídeos vocês podem comentar. Eu fico assim um pouco querendo entender por que as pessoas não comentam. E aqui eu já trouxe de tudo. E esse assunto, por exemplo, eu acho que demanda muita investigação e muita curiosidade. Um abraço a todos, eu sou o professor Jeremias, fiquem com Deus.